na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Bom dia pra você, Radional, tá ligado, conectado na On Web Rádio, tá começando, hein, mais um bate-papo com o pastor, hoje dando sequência, né, à nossa série Direção Divina, hoje a nossa segunda mensagem, segunda palavra, né, sobre essa série Direção Divina, e você é nosso convidado, viu, fica muito à vontade para participar através do nosso WhatsApp, 997214759, lembrando que nós estamos ao vivo no Facebook, tá bom? Se você quiser ver a gente aí no estúdio, participar também através do Face, transmissão ao vivo no Facebook. Muito bom dia, pastor Laércio. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Samuel. Bom dia aí, o pessoal que está nos acompanhando. Vamos lá hoje dar início à segunda palavra, né, da direção divina. Vai ser muito bom esse tempo, com certeza. Muito bom. Na verdade, tivemos aí, né, a primeira palavra no último domingo, aqui na Union, né, na rua São José, 3081. O senhor esteve ministrando sobre o tema Comece de onde você está. Bacana isso, né? Bacana, né? E aquela palavra sensacional, né, que nós ministramos, se você quiser ter acesso, depois o Samuel vai te passar o caminho. Nós devemos começar de onde nós estamos e do jeito que nós somos. Né? Não tem jeito de você chegar diferente na presença de Deus, porque Deus já nos conhece, né? Não tem como. Não tem como dissimular, viu? Deus sabe quem nós somos. Então a melhor receita para se achegar a Deus é chegar do jeitinho que a gente está, sem se preocupar, né? Porque Deus não vem aí para pôr juízo, mas vem para pôr graça, amém, né? Misericórdia, amém, na pessoa de Jesus sobre a nossa vida. E você tem que estar convencido disso. Se a vida não anda boa, se você anda meio desnorteado, né? Sem rumo, é uma boa você participar conosco aqui todos os domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, na rua São José, 3081. Nós vamos estar te esperando aqui, ok? O Espírito vai te dar uma direção com certeza. Amém. Mas dá o canal para eles acessarem, Samuel. Se você perdeu, né, esta primeira mensagem da série, você pode acessar o canal da Union no YouTube, viu? O canal da Union no YouTube tem todas as mensagens lá, né? Então você pode ouvir, assistir da maneira que você achar melhor, né? Também fazer o seu comentário e compartilhar essa mensagem da série, a primeira mensagem da série Direção Divina. Pastor Lécio, eu queria começar esse papo de hoje falando aí sobre a segunda palavra da série, mas fazendo uma pergunta sobre a série, né? O que inspirou, né, trazer essa série Direção Divina neste momento aqui na Union? Então, no mês de julho, Deus já havia tocado no meu coração, aí nós desenvolvemos 3 palavras mais, para ser mais preciso, sobre o Evangelho e o poder de Deus, para preparar a igreja, para que ela tivesse uma direção. E quando eu falo igreja, eu não falo igreja Union, eu falo famílias congregadas conosco, tá certo? Sim. Então eu vejo que nós precisamos, enquanto família, enquanto discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, termos uma direção pontual de Deus, onde nós sejamos assim capturados por uma convicção divina, de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos trilhando num caminho virtuoso e crescente. Eu creio nesse planejamento, nesse propósito de Deus para todas as pessoas. Sim. Então me veio isso no coração. Eu já sabia que a igreja da cidade tinha feito esse tipo de palestras há alguns anos atrás, eu não me engano, não me lembro a data, mas não me lembro se foi no início da pandemia ou 2019, não estou bem certo. Eu então peguei na base, né, o livro e adaptamos essas palavras para cá. E estamos convictos que dentro desse período de agosto, nós separamos 21 dias para jejuarmos. Né? Até a Tina está reclamando lá em casa. Ela está falando, puxa, não aguento mais jejuar de café essa semana. Deixar o café não é brincadeira. Não é, não. Porque a igreja sugeriu o café, né? Como um sinal assim de consagrar algo que é importante para nós. E o café está na nossa dieta, né?
E nós estamos aí até segunda-feira. Segunda de manhã nós vamos estar podendo tomar café em nome de Jesus. Só que aí vem o outro jejum que a gente não vai falar agora. Não vai falar agora, isso não assusta. Não sei qual que vai ser. Mas é jejum. É O jejum jejum. exige, né, algum sacrifício aí, né? Então nós estamos falando para toda a igreja. Convide os seus parentes, convide os seus amigos, que você perceba assim que está necessitando de uma direção na vida, seja para os relacionamentos conjugais, relacionamento com filhos, profissional. Nós cremos que Deus se interessa por todas as áreas da vida do ser humano. Sim. E Ele tem todo o interesse de dar uma direção para cada um deles, segundo a vontade do nosso Senhor, que é muito melhor do que a nossa. Os caminhos dele também é muito melhor do que o nosso e com certeza vai projetar cada um de nós dentro de um caminho virtuoso para a nossa própria vida, nossa própria família e os negócios que estão envolvidos com a nossa pessoa. Então, é nesse sentido que nós preparamos esse tempo de agosto. Essa série, o senhor falou uma coisa na palavra domingo que é muito interessante, né? Como é difícil, como é ruim quando a gente erra o caminho. Meu Jesus Cristo. E aí vê que já andou, Poxa, às vezes numa pista aí você andou 30, 40 quilômetros, não é esse o caminho. não é um Você absurdo. tem que refazer todo o caminho, né? Por isso é tão importante você estar sendo guiado pelo Espírito, né, pastor? Com certeza. Eu dei o testemunho de que certa feita, eu e a Tina viajando, e errei o caminho. O GPS deu aquela travada, eu falei, é aqui. É aqui. Fui embora. 60 quilômetros mais ou menos, para descobrir que eu estava no caminho Estava errado. no caminho errado. A hora que caiu a ficha, eu falei, Jesus Cristo. Mas deu um nervoso. Mas tem gente que está há 30 anos no caminho errado. É, Ainda não descobriu. voltar tudo atrás, recuperar o tempo perdido é complicado. Não é difícil, né? É como que um retrabalho, né? Então, por isso é tão importante. Quando o senhor falou dessa série, né? Eu vejo que é uma série, assim, que vem num momento muito oportuno, porque é um momento também que nós estamos vivendo, até mesmo na questão política, né, brasileira, um tempo de tomada de decisão. E como é bom nós acertarmos, né? Tudo fica melhor quando a gente, de fato, está andando na direção do Senhor. Mas o texto de Salmos 32, que é o texto base dessa série, ele traz, assim, coisas extraordinárias, né? Quando o salmista diz palavras do Senhor, né? Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Olha, esse texto é poderoso. 4 ações extraordinárias da parte do Espírito Santo na nossa vida. Sim. Instrução, Instrução, o ensino, o aconselhamento e o cuidado. e o cuidado. Rapaz, isso extraordinário. É Deus assim, olhando para nós como o pai olha para aquele filho que ainda não sabe. Vamos supor o caminho da escola, né? Um exemplo, né? É isso aí. Normalmente é assim, né? Quando a criança está assim se desenvolvendo e a gente tem que ensinar o caminho, ensinar a atravessar uma avenida na faixa, esperar o semáforo, né? E tal, tem toda uma pedagogia, né? E Deus mostrando para nós, olha, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar e eu vou cuidar. Meu Deus. Uma pedagogia de quietude, né? Aquieta a alma, porque eu te dou uma força. É por aí. Eu acho que tem até uma questão aqui, ó. Seja menos soberbo. Também. Não é, pessoa? Às vezes a gente acha, pastor Lécio, que é capaz de dirigir a própria vida. Quando a gente não sabe que se a gente não tiver o fôlego da vida... Se Deus fez eu e você, né? Nós, no ventre da nossa mãe, e escreveu os nossos dias, é sinal que ele tem que ser soberano nesse processo. Sim. Tem um propósito nisso. Claro, Eu penso que o maior segredo da nossa vida é buscar a direção divina, é descobrir o propósito que Deus tem em nós e através de nós. Amém. Né? Aí tudo passa a fazer sentido, né? Uhum. Porque mesmo as adversidades da vida, elas nos levarão, né, no caminho certo, né? E a palavra de hoje, ela tem um tema muito interessante também, porque estar vivendo debaixo da direção divina, né, requer ação, né? Nós precisamos de, como diz até a própria mensagem, né, nós precisamos de dar passos, né? E hoje a palavra, essa segunda palavra tem como tema sirva e permaneça na presença de Deus. Também é um tema assim extraordinário e que contribui muito, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Olha, Samuel, eu vou falar a partir de um testemunho. Eu fui policial militar e
trabalhava em rondas, né, com parceiros dentro de um setor aqui de Ribeirão Preto. E naquele setor eu conhecia as ruas, conhecia os trajetos, as vielas. Não precisava de GPS. Não precisava nem de GPS, que naquela época nem GPS tinha. Nem tinha, né? Nós patrulhávamos de propósito e decorando ruas, vendo onde nós tínhamos entroncamento, onde tinha rua sem saída. Tá. E para se familiarizar com aquele ambiente. Então estava na cabeça o mapa. Tá. Então dava uma ocorrência, você já sabia onde você ia, o caminho mais rápido. Mas de repente o tenente Pestana, na época, né, o saudoso Bernardino, né, que eu participei da viatura com esse pessoal, me chamou para patrulhar com o oficial. Aí já a região Aumentou o tamanho. aumentou o tamanho. E ele então dava suporte, né, para várias outras regiões com o oficial de dia. E nós trabalhávamos na noite. E rapaz, dava ocorrência, ele falou: Galvão, chega, mete o pau, vamos chegar rapidinho, que isso aí tem que estar lá. E para o Pra achar mapa. o caminho. Eita, rapaz. Às vezes eu pegava o caminho mais longo, ele falava: não, aí você me quebra, pô. Vou chegar antes das viaturas lá, vou chegar depois das viaturas e não vai precisar mais de nós lá. E me zoava, rapaz. E eu comecei a pegar o mapa de Ribeirão e comecei a me familiarizar com ele. Estudar o negócio. Isso. Porque o que eu estou dando testemunho para vocês nesse sentido? O nosso servir a Deus, ele também tem que ser graduando-se para mais, Tá. não para menos. Então, se eu estou assim, servindo o Senhor dentro da minha esfera de conhecimento e influência, eu tenho que pensar que Deus vai me levar além. E que eu preciso ir me preparando, né, para dar respostas a esse serviço que o Senhor requer de mim. Tá. Então, se eu quiser uma direção divina, efetiva para a minha vida, e entender, como eu disse aqui, que a direção vem para nos projetar dentro de um processo virtuoso e crescente, eu preciso ir também me preparando nesse processo. Para chegar lá na frente, o Senhor ter condição de me mostrar algo e eu saber, né, como, pelo menos, dar os primeiros passos em direção àquele novo desafio. E eu creio assim, a nossa fé, quando nós olhamos para Cristo, e ele fala: aquele que crê em mim fará obras maiores do que essas que ele fez, no caso, eu preciso me desafiar a crescer. Porque, cara, a palavra de Jesus, quando ele fala isso, é um desafio para a igreja. Nós precisamos ir além. Alguns fazem uma teologia do seguinte: não, nós somos assim como uma multiforme sabedoria de Deus, a igreja como um todo. Eu também creio nisso. Mas eu também creio que a aplicação da palavra de Jesus, ela tem, sim, uma direção para a pessoa, individualmente falando. Então, você, chamado por Deus, Deus quer te projetar num caminho virtuoso e crescente. E nós precisamos estar nos preparando para os desafios. Como eu disse no meu testemunho, o tenente não desistiu de mim, né? Mas ele falou: Galvão, se prepara melhor, busca entender, a gente vai te dando uma força. Então o Bernardino, que era mais antigo na Ronda, falava: pega esse caminho. Aí foi acostumando. Passados 6 meses a gente já tinha aquilo já tudo registrado, né? Os atalhos, né? Os corredores principais onde a gente poderia fluir melhor na cidade. E eu penso que assim também se aplica na vida espiritual. Servir e permanecer na presença de Deus. Porque não adianta também servir sem Deus estar perto. Não tem. Se nós queremos realmente andar, então, de acordo com a direção que Deus nos dá, uma das direções é o servir. O servir. Somos chamados para servir. E o permanecer na presença de Deus, Samuel, tem a ver com comando, né? Tá. Eu preciso estar sob o comando de Deus. Para servir adequadamente. Adequadamente. Né? Porque, vamos supor, eu chegando perto da ocorrência, quem tem a voz de autoridade é o tenente, que estava na viatura. Então o Pestana falava: ó, diminui aqui, entra aqui e para ali. Pronto. E você tem que estar submisso àquele comando. Não, ele tem foi especializado para tal, tem conhecimento mais lato do que eu, sabe usar melhor as armas do que eu. O cara é um oficial, tem muito mais experiência. Eu era mais novo na polícia, então você tem que acatar. É assim também na vida espiritual. Um homem que não está disposto a obedecer à voz do Espírito, pega sempre o caminho mais longo, chega sempre atrasado dentro daqueles processos que Deus estabeleceu para a vida dele. Vai sempre beber água suja. E cresce menos do que os outros. E como você diz, né, bebe água suja porque todo mundo já pisoteou lá. Chegou atrasado, né? É por aí. Mas
é muito interessante isso que o senhor está falando, porque às vezes as pessoas acham que a direção divina é só para ele saber o caminho que ele deve andar. Não, o caminho que você deve andar também é o caminho do servir a Deus servindo pessoas, né? Um exemplo. É um exemplo, é uma direção. Né? Um exemplo maravilhoso é de Moisés, né? Ele está no deserto, é um deserto que não é estranho para ele já atravessou esse deserto, ele viveu lá, né, com o sogro dele, o Jetro, conduzia os animais e voltava para dar água para eles, ele sabia os caminhos. Mas o Senhor se irritou com aquele povo, porque o povo murmurava demais, ele falou, não vou mais andar com vocês, porque se eu andar eu vou matar vocês, eu vou mandar um anjo meu. E Moisés falou, o quê? Tô fora? Tá, negócio de anjo é bom, tudo bem, glória a Deus, aleluia, mas se a tua presença não for comigo, eu não arredo o pé daqui. É isso aí. Ele tinha a coluna, tinha a nuvem, tinha anjos, mas fez questão da presença de Deus. Sim. Porque eu penso que o salmista se inspirou, né? Foi inspirado pelo Espírito, e o mesmo Espírito inspirou Moisés. É Deus que me ensina. Não, na verdade, o posicionamento do Moisés foi exatamente esse, né? É ele que me dá instrução, Até ele que me dá conselho, o cuida de mim. O posicionamento não, o ensino de Jesus, né? Sem mim vocês não podem fazer Coisa alguma. Aí ele falou assim, Senhor, eu não quero nada terceirizado aqui, né? Eu quero a tua presença. A nossa saudosa avó Rosa que dizia. É isso aí. Aí eu penso que é o grande segredo, né, da vida dos cristãos. E, gente, não estou falando aqui como coisa que eu consigo fazer facilmente. É um exercício diário, nós falarmos para o nosso coração se aquietar, Sim. a ansiedade colocar ela no seu devido lugar, e colocarmos a fé e esse exercício de submissão à voz do Espírito no topo da nossa mente, aí, da nossa vida. Ele precisa ter primazia. Sim. Porque se não tiver, Samuel, a Bíblia fala que é caminhos que o homem só parece direito. Mas no final... São caminhos de morte, né? Caminhos complicados aí. Na verdade, é por isso que eu falei no início, né? Que às vezes o homem, quando ele não se submete à direção de Deus, ele se torna presunçoso, arrogante, né? Achando que pode conduzir a própria vida quando nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a 1 minuto, por exemplo, né? Então, a gente tem que entender essa nossa pequenez aí, né? Mas é interessante esse servir porque ele também se mostra, né, na vida das pessoas. E tem um jeito de servir a Deus servindo pessoas, né? O texto de Marcos, Jesus diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que texto lindo, né? Demais. Jesus ensinando os seus discípulos, né, que os filhos de Deus caminham de forma diferente. São dirigidos e guiados pelo Espírito, mas para agir de maneira diferente, não é isso? Vou continuar lá no exemplo de Moisés. Deus escolheu o caminho mais longo para eles percorrerem. Olha aí. Porque Deus precisava tratar com aquele povo, mudar a cultura daquele povo, perceber que Deus levanta líderes para estar à frente. Eles precisavam aprender a respeitar Moisés, Arão e Miriam. Sim. Né? E Arão e Miriam precisavam também aprender a respeitar Moisés. Então, aquele caminho longo que Deus escolheu foi justamente para tratar com eles. Então, nem sempre o caminho que Deus nos dá é o mais curto, é o mais lógico. É aquele que você olha e fala, nessa direção eu não erro. Né? Às vezes o caminho mais curto para nós vai servir aí para um desprazer, uma coisa ruim para a nossa vida. Porque nós precisávamos primar pelo caminho, um processo mais lento, vamos dizer assim, um caminho mais longo, até chegar no objetivo, para nos preparar profissionalmente, emocionalmente, mentalmente para esse negócio, né? Repreparar a nossa família, os relacionamentos. Às vezes há crescimentos tão rápidos e repentinos que queima etapas. E a pessoa chega lá na frente, fala, puxa, eu não sei o que fazer com esse negócio. E se perde. Porque não foi um crescimento estruturado, né? Claro. Faltou, né, realmente esse tempo de maturação. É isso aí. Então, quando a gente... importante, né? É isso aí, Samuel. Quando a gente volta no Salmo 32, verso 8, eu te instruo, te ensino, te aconselho e cuido de você. Essas 4 ações de Deus, ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós precisamos acolher isso.
E às vezes nós precisamos de um tempo maior para hospedar novas responsabilidades e hospedar o crescimento que Deus deseja para nós. E prestar atenção nessas ações que elas não acontecem assim, ó, da noite para o dia. Né? Nós temos uma vida para caminhar com Deus e tem que ser do jeito de Deus. Não pode ser do nosso jeito. E tem um aspecto muito importante na questão, né, desse personagem que o senhor citou, né, o Moisés, que tinha que ser uma caminhada de povo, né? É isso aí. Não é uma caminhada de um só, né? Jesus, por exemplo, quando ele vem, é dada a missão para ele, eu não vim para ser servido, mas para servir. O que ele está falando? Ele tinha todo o direito de ser servido, porque ele é Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia. Né? Mas ele se esvazia da sua glória e fala, agora eu vou cumprir a missão que Deus me deu. Sim. Esse é o caminho, essa é a direção divina, é a direção que Deus está dando para ele. Então, Jesus acolhe isso, cumpre esse desígnio, 33 anos, não é o ministério curto, é nascer no ventre de Maria, ser desenvolvido sob os cuidados de seres humanos normais, gente limitada de recurso, né, mais fiéis a Deus, isso é bom a gente exemplificar aqui. A fidelidade de José e de Maria, eles ouviam a voz dos anjos e iam para onde os anjos indicavam para poupar a vida, salvaguardar a vida de Jesus Cristo. Então Jesus é cuidado por duas pessoas que tinham a direção efetiva de Deus. E o Senhor vem crescendo nesse processo e fazendo a vontade do Pai, a ponto de falar, eu não vim no mundo para fazer a minha vontade, mas a do Pai. Né? Essa é a minha comida, essa é a minha bebida. Então, é muito importante você entender isso. Por quê? Jesus, na sua missão, está falando assim, por princípio. Se você tiver que servir a Deus, olhando para outras pessoas, sirva do jeito do Pai, não do seu jeito. Isso é fundamental. E vou te falar mais, Samuel. Não é igual à missão de Jesus, porque ela é singular. Cabe só em Jesus. Só Jesus ocupa esse espaço ministerial. Tá certo? Mas você tem uma missão própria. Deus tem uma missão própria para a sua vida. Para cada um que está nos ouvindo. Cada um de nós tem uma missão própria. E nós precisamos se descobrir dentro desse universo e não tentar fazer, vamos dizer assim, um copia-cola. Não cabe. Então, as coisas que Jesus pertencia a ele só para ele. Ninguém passa por aquilo. As coisas que Paulo fez... Pode ser para nós a referência. Né? Pode ser, os princípios. São todos eles aplicados para nós. Mas nós precisamos descobrir, precisamos buscar a Deus, ser direcionado por Ele para servirmos a Deus do jeito dele. É como o senhor diz sempre, né? A cruz de Jesus é de Jesus, mas Ele disse para nós tomarmos a nossa cruz também. Belo exemplo. É isso aí. Resume o que eu estava falando aqui. Cada um tem a sua cruz. Cruz. Isso aí. E eu vi uma charge esses dias que o cara vai cortando a cruz. Também. Você já viu? Chega na hora de atravessar. Vai ficar mais leve. Chega na hora de atravessar o abismo, não dá, irmão. Então, não diminua a cruz. Tava sob medida para ele colocar ali, né? Não tava? No vão ali. Não, a sua cruz é sob medida, não mexe não. É isso aí. Mas é muito interessante, né, essa questão, porque a vida cristã, como o senhor até está colocando nessa mensagem, ela é do jeito de Deus e não do nosso. Qual que é o problema com essa mensagem para o mundo hoje? O mundo está sendo ensinado, olha, vem cá, faz aquilo que você quer, aproveita, né, enfia a cara, né, aproveita a vida. Cara, essa cultura não é legal. Essa cultura aí, como o senhor tem frisado aqui, né, a cultura hedonista, né, e para quem está nos ouvindo, né, o hedonista, ele acredita que a busca incessante pelo prazer e a negação das dores são os meios para o encontro da felicidade. Ou seja, para tomar Novalgina o tempo todo, né? Não pode sentir dor, não tem desafio, não tem sacrifício. Isso não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Isso é filosofia e grega, né, pastor? Essa filosofia aqui, né? Vem de uma outra fonte que não, né, a fonte do Senhor. Então, é muito importante a gente observar isso, porque parece que as pessoas estão vivendo assim. Infelizmente, o servir custa, né, pastor Nais? Servir custa bastante, não custa pouco não. Billy Graham fala que a salvação é de graça.
essa aí você não paga um tostão por ela, não tem sacrifício. O sacrifício todo é de Jesus. O nosso é só crer. Né? Creu de coração, professou com a sua boca, foi salvo. Ponto. Agora, discipulado, ele fala. E aí entra o servir, Sim. que é ser exemplo para o outro, caminhar com o outro, Sim. vai custar tudo que você é e tudo que você tem. Olha aí. Tá Hã? vendo? Então, eu penso que o discipulado, a pessoa que entra num relacionamento de aliança com a sua esposa, com os seus filhos, com amigos, né? Com irmãos em Cristo, vai custar tudo que nós somos e tudo que nós temos. E nós precisamos investir mesmo nesses relacionamentos. Caso contrário, eles não vão pendurar. Amém. Não vão Então, pendurar. uma das direções claras na palavra de Deus para nós, que queremos, né, viver segundo, né, a direção divina, a direção de Deus para a nossa vida, é realmente vivermos como servos. Nós somos chamados para sermos servos. A gente não precisa nem assim de muita luz para isso, né? Porque já é uma implicação da palavra, né? O próprio Jesus, como nós vimos aqui anteriormente, eu não vim para ser servido, Pronto, mas para servir. Está aí Pronto. um princípio rico que você Princípio tira rico. da missão de Jesus. Pronto. Só passa recebe missões de Deus quem serve. Amém. Quem Amém. não quer servir, Quem não quer servir, não vai receber. aliás, eu ouvi em algum lugar aí a frase, né? Quem não serve para servir, não, como é que é o negócio? Ixi, É aí mais você- ou menos por aí, sei lá, depois Deixa dá pra uma lá. olhada aí. Vai vir, é um trocadilho muito interessante, mas pastor Lécio, já foi a nossa primeira meia hora, o nosso primeiro bloco. Você Passa vê, rápido, né? Muito Quando a rápido. conversa é boa, a hora voa, né? Então, nós vamos para o nosso intervalo comercial, mas olha, é muito rápido, 2 minutos, você continua ligadinho com a gente, porque na volta nós vamos continuar falando sobre essa segunda palavra da série Direção Divina. Então, permaneça com a gente aqui, é muito rapidinho, agora 11 horas 36 minutos, On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Na On Web Rádio. Bate-papo com o pastor. Entrevistas e muito bate-papo. Já estamos de volta para o segundo bloco, a segunda parte aí do bate-papo com o pastor de hoje, falando sobre a série Direção Divina. Hoje a segunda palavra da série Direção Divina. Se você perdeu a primeira, não fica triste não, né? Você pode acessar o nosso papo tanto no Spotify quanto no Deezer, né? O bate-papo com o pastor, todos os episódios estão lá. Também o canal no YouTube, você pode acessar aí o nosso canal no YouTube, inclusive o canal da Union, né? A igreja aqui em Ribeirão Preto, Union Movimento, tem canal no YouTube e você pode ver e ouvir aí a primeira palavra da série Direção Divina, ministrada pelo pastor Laércio, foi agora no último domingo. Comece de onde você está e hoje nós estamos batendo um papo aqui sobre a segunda palavra dessa série, sirva e permaneça na presença de Deus, tá bom? Para você que está com a gente no YouTube, a Neuzinha que passou por aqui, ok, pastor, bom fim de semana com a presença de Deus. Estou na estrada, aí, Neuzinha, beijo grande para você. Deus te abençoe muito, muitão, tá bom? Boa viagem. Boa viagem. Bom trajeto aí. Tá bom? Benção. Pastor Laércio, nós estávamos falando sobre esse primeiro aspecto aí da direção divina, no que diz respeito a ter uma direção de Deus para servir. Somos chamados, né, a servir e vamos fazer isso sempre servindo as pessoas. E aí tem que ser do jeito de Deus, né, pastor Lécio? Não pode ser do nosso, né? É isso aí, nós já comentamos sobre isso e depois nós vamos, assim, gostaria de estar dando andamento nisso, né? Do jeito de Deus e permanecer em Deus, como é a proposta Sim. do tema, né? Então, permanecer na presença de Deus parece ser fácil, mas há uma palavra em João 15:4 que vai mostrar que não é tão fácil assim. Né? Disse Jesus, ele fala, permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, Jesus está fazendo aqui uma metáfora, né? Usando a planta, a videira, que se nós não permanecemos na videira, não damos fruto. E assim ele fala, assim também é comigo. Se não permanecer em mim, não vai dar fruto nenhum.
Eu gosto muito da visão da videira. Porque a videira, Samuel, ela exige, vamos dizer, manutenção. E olha que manutenção, hein? A videira precisa Pode mesmo. falar, fica à vontade. Na verdade, é tão importante, né? Se quer ter uma boa colheita, a videira é uma das plantas que exige uma poda adequada, né? Que precisa ser estaqueada, né? Tem que ter os varais para ajudar lá. Para dar suporte, pra né? dar Segurar o fruto. sustentar. É uma árvore muito interessante, né? Uma trepadeira, né? É uma trepadeira. E que tem um fruto maravilhoso. Maravilhoso. Né? E que dá para fazer muita coisa com esse fruto. Muita coisa. Muito Então, legal, né? Só pelo exemplo, né, que o Samuel deu aí para vocês, é isso aí. Mas eu gosto do aspecto da poda. A poda que não é fácil, né? Não existe crescimento indolor. E não existe permanecer na presença de Deus sem sofrimento, sem suportar algumas frustrações, porque fazem parte da maturidade do processo. A tesoura vem e ela traz essa dor, mas ela corta coisas da nossa vida que não nos deixa frutificar, que compete com o fruto desejado pelo Espírito Santo na nossa vida. Tá tirando energia. Tira a energia, tira o foco efetivo, né, da nossa vida. Sim. Se você comparasse a uma videira, os ramos que não dão os frutos, que estão roubando a energia, mina conta a qualidade das uvas que virão, do fruto que virão. E conta a quantidade também. Se você não podar, ela vai dar uma colheita mirrada, né, pequena, e os frutos também vão ficar pequenos. Vai ficar aquém daquilo para o qual ela poderia produzir, né? Se destina, né, a fazer, ou a ter, né? Naturalmente, sozinha ela não teria, mas com um bom agricultor, pronto, resolveu o problema. Uma boa tesoura, não, a poda adequada. O que é interessante também no agricultor é que ele enxerga o potencial da planta, né? Fala, se eu ajustar aqui, se eu podar ali... É isso aí. Né? Ele bate o olho, ele sabe o que ele precisa podar e onde precisa podar. E Deus sabe exatamente o que cortar da nossa vida para a nossa vida se tornar mais frutífera. Então, quando eu falo aqui que não é indolor esse processo, que gera um certo sofrimento, é porque Deus corta coisa que a gente gostaria de manter conosco, mas que aquilo não é bom. O café, por exemplo. Ah, não. Esse é só um tempo. Esse é só uns dias. São uns dias. Antes fosse o café o nosso problema. Nosso problema, né? Nosso problema está muito além do café, né? Está numa alma que gosta de ter raízes em coisas que não agradam a Deus. É interessante, né, nessa questão da poda que o senhor está falando, né, é que quem está ali, né, produzindo esses ramos que de repente estão, como o senhor disse, né, tirando energia, tirando foco, foi a própria planta que acabou gerando isso, né? E aí o agricultor vem e entende que aquilo não está sendo bom para a planta. Às vezes a gente também arruma uns enroscos, hein, pastor Lés? Só o Senhor Jesus para vir e tirar. Só. Posso dar meu testemunho para vocês que estão nos acompanhando. Dentro do ministério, da minha vida de conversão, em alguns momentos da minha vida eu parei e falei, pai, eu preciso de mais privacidade. Preciso mais de cuidar de mim mesmo, da minha família, sem estar essa exposição como pastor, né? Isso me incomodou muito durante algum tempo no ministério. Me atrapalhou muito. Me atrapalhou demais. Era algo que Deus precisava podar na minha vida. Hoje a gente está mais maduro e você entende que essa exposição, essa falta de privacidade que a gente tanto anseia, na verdade, uma fuga, né, da vocação, uma fuga do serviço que Deus deseja que nós façamos, estejamos engajados na missão que Deus quer fazer, da maneira com que Ele quer fazer. Então, a gente tenta conservar algumas coisas dentro dessa privacidade. Poxa, é legal, não queria ter compromisso direto, queria ter mais refrigério de agenda. Na verdade, você está atendendo um apelo normal de todo ser humano, natural, e não assumindo as implicações de ser um discípulo, de ser um servo de Deus. Então, o servo de Deus tem que estar à disposição sempre. E fazer a obra sempre do jeito que Deus manda. E não do jeito que a gente manda. Aí ocasiona um certo desconforto para essa alma que está acostumada com um mimo. Né?
A gente come a hora que quer, bebe a hora que quer, tem dinheiro para comprar as coisas. Então, dinheiro assim que eu digo não é de esbanjar, mas tem uma qualidade de vida boa que Deus proporciona para todos os seus filhos. Aí então você se vê no direito de, pô, espera aí, eu preciso de um relax. Né? Tô falando algo aqui para vocês. É assim, interessante o ministério de Jesus, né? Ele não tinha esse relax, né? não tinha. A hora que ele ia dar um relax, a multidão ia. Não tinha. Até para orar ele tinha que sair nas madrugadas, né, pastor Lécio? Com o amadurecimento, você começa a ver essas coisas e começa a falar, poxa, eu tô aqui, tem que servir, vamos embora. E é melhor para mim, porque se eu bobear com muito relax, outras coisas vão ocupar esse espaço. É verdade. Né? E o tempo também, né, ele assim, passa muito rápido, né? Eu lembro que Jesus, certa feita, os discípulos disseram para ele, o senhor não vai comer, mestre, né? Preocupado com a questão básica da saúde vida. Dele, saúde, quer comer. Ele falou, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, né? Jesus, ele tinha, né, esse foco da presença muito, muito claro, né? Em permanecer na presença, para nos dar também o exemplo de que é importantíssimo esse permanecer, né? Então, permanecer na presença de Deus é algo maravilhoso que os discípulos não entendiam como que Jesus fazia tanto milagre, né? E a sua palavra tinha uma autoridade fora da caixa, vamos dizer assim, fora da normalidade. E eles vão perguntar para ele, como é que isso acontece? Pô, ensina a gente a orar como se fosse orar, que o senhor ora, né? Aí Jesus vem e traz uma oração que é uma oração acachapante, né? Para essa questão que eu acabei de falar aqui. Não, olha, o Pai é nosso, então você tem que compartilhar essa novidade. Ele não é só seu, ele é nosso, é de todo mundo. Todo aquele que ouvir e crer, pronto, ele adota, né? O Pai nosso que está aí no céu, está no céu, santificado seja, nós temos que santificar o nome dele, né, com a vida santa. Seja feita a vossa vontade, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, pronto, olha o que ele está falando. O cuidado vem de Deus, a comida, a providência vem dele. Você não deve se preocupar com isso. Enfim, há uma oração pedagógica ali, que mostra que você deve estar inserido numa percepção de que o Pai é nosso, nós precisamos pregar esse Pai, que nós precisamos servi-lo e que ele vai cuidar de nós. Até as batalhas espirituais é Papai do Céu que vai nos livrar. Então, o que ele está mostrando? O salmista, de novo, né, dentro daquela pedagogia, que o Senhor está aí com ações pontuais sobre a tua vida e você deve servi-lo. Quando nós servimos o Senhor assim, na presença dele, do jeito dele, as orações começam a ter resultado. Amém. É isso que eu queria até assim colocar, né, perguntar para o senhor. Esse servir do jeito de Deus, né, e permanecer nele, produz de fato o quê, né, na vida desses discípulos aí, né? É isso aí, vai produzir mais oração, a oração vai produzir efeito, porque Deus vai resposta responder. às orações, com né? certeza. Com certeza, né? E também a pessoa vai passar a dar frutos. Olha aí. Frutos de justiça, eu gosto muito dessa palavra, fruto de justiça, né? Ou seja, toda a ação que a sua vida promove dentro dos ambientes que você tem de relacionamentos, promove justiça, aquilo que é justo para o seu próximo, né? E eu gosto disso, porque o mundo é muito injusto. O mundo não reconhece efetivamente o que as pessoas significam para nós. Você olha, por exemplo, na área corporativa, qual o valor que você dá para um gari? Agora, fala para esses caras parar de recolher lixo. O que acontece com a nossa população? Nós pagamos pouco, muito pouco, porque entende que seja um serviço, um subemprego, né? E é um serviço essencial. Né? Mas nós estigmatizamos a classe. Hoje a gente não trabalha, né, esse senso de justiça que é tão importante. Né? Muito importante, Samuel, mas demais da conta. Uma babá, por exemplo, para que olhe nossos filhos, para os pais poderem estar lá estudando, trabalhando, produzindo, né, e trazendo recursos para dentro de casa. Essa mulher precisa ser bem instruída, bem preparada, reconhecida com bom salário. Há uma responsabilidade. Que responsabilidade! Gigante, né? Cuidar de uma criança. Põe no lugar de uma pessoa assim. Sim. Há poucos dias atrás, nós lá batendo papo, meu netinho subiu no aparador de casa, caiu o vidro no rosto dele, quebrou o narizinho dele e deu um corte nos supercílios dele. Rapaz, se aquele vidro pega no pescocinho do menino de 3 anos, nós tínhamos uma tragédia dentro de casa. Você imagina se acontece isso com uma babá.
Na verdade, se acontece com ela, imagina o que os pais iriam dizer ou o que outras pessoas iriam dizer, né? Então, o fruto de justiça que eu falo é isso. Aonde a gente passa, a gente coloca as coisas nos seus devidos lugares e valorizamos efetivamente essas pessoas dentro dos nossos relacionamentos. E a nossa vida, em particular, Deus começa a fazer assim com ela. Sim. Fazer Sem crescer. dúvida. Fazer com que todos vejam que a glória dele está sobre aquela pessoa. Que a instrução, o ensino, né, o aconselhamento e o cuidado está sobre ele da parte de Deus. E essa pessoa, então, começa a se tornar uma referência efetiva, né, porque o que ela fala acontece. Ela ora e Deus faz. Porque Deus faz questão de cravar naquela pessoa a sua imagem, a sua semelhança, o seu agir, a sua bondade, a sua misericórdia, o amor dele para com o semelhante. Sim, Né? sim. Não é porque aquela pessoa é especial, porque ela decidiu servir a Deus, né, na presença dele e do jeito dele. Amém, Né? amém, Isso é muito amém. importante. Esse servir conforme a vontade de Deus, então, transforma a vida da pessoa, é isso? Transforme não pouco, né? Transforme muito a vida das pessoas. Quando nós estamos projetados nos relacionamentos com as pessoas, nós temos que ter isso em mente, de que Deus faz uma obra extraordinária a partir de nós, né, em favor dos outros. Nós ocupamos um espaço de sacerdote na vida das pessoas. O sacerdócio santo fala isso. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós somos o sacerdócio santo. Então, quando você entra num relacionamento com uma outra pessoa que ainda não conhece Jesus, você vai passar dentro desse sacerdócio uma intercessão efetiva e eficaz junto àquela vida. Vai projetar sobre ela essa graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse amor de Deus Pai, através de nós, né? E isso vai acontecendo de tal forma que a vida dessa pessoa é transformada pelo Espírito. Amém. Então é fundamental que nós entendamos isso. O pastor Craig, no livro, né, Direção Divina, ele traz uma frase com relação a esse servir, né, conforme a vontade de Deus. Ele diz: quanto mais Deus deseja te usar, maior a probabilidade de você se sentir tentado a desistir. E acontece isso mesmo, né? Muitas vezes, quando a pessoa realmente entende essa direção e começa a querer servir ao Senhor, as lutas aparecem aí, né? Tem um videozinho que corre aí nas redes sociais, Paulo falando para um oficial romano que os homens, estando num barco, estende as mãos no mar e pega um bocado d'água nas mãos e a água escorre por entre os seus dedos. E os homens lutam por isso, né? Enquanto nós, ele fala, discípulos de Cristo, estamos com todo esse mar à nossa disposição. Olha aí. Né? E quando nós não tentamos segurar na nossa mão aquilo que é impossível segurar, que é a nossa própria vida, Sim. entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo, essa dimensão de mar Ela, passa a ser uma realidade para a nossa vida. olha aí. que É o benção, campo hein? da nossa visão. Que bacana. Isso é fundamental para a gente entender essa questão de você levar transformação, ou ser transformado e levar transformação. Porque nós precisamos se posicionar de uma maneira pontual, Sim. né, para fazer na sua vida, fazer valer na sua vida esses princípios que nós estamos ensinando aqui hoje. Né? Poxa, pera lá, quero servir, mas quero servir na presença de Deus, isso é fundamental. E como é que eu faço isso, cara? Eu preciso pegar essa direção efetiva de Deus, né? Nós falamos sobre Servir as pessoas, né? do jeito de Deus, Do jeito de Deus, né? permanecer na presença Permanecer dele, se na deixar de ser presença, tratado, né? tratado, A né? poda, né? E, por último, servir conforme a vontade de Deus, né? Transformará a sua vida. Sim. Ou ter essa convicção de transformação efetiva em nós e na vida das pessoas. Para isso precisa de um posicionamento da nossa parte. À medida, então, que eu me disponho, à medida que eu caminho, que eu estou realmente disposto a servir a Deus, servindo pessoas, Ele também trabalha a minha vida vai sendo transformada por Ele nessa caminhada. Qual o conselho que eu dou para todas as pessoas que chegam aqui meio que atrapalhadas nos relacionamentos familiares, financeiros? Primeira coisa que eu falo para a pessoa: você precisa servir o Senhor. Olha aí. Mas por quê, pastor? Rapaz,
você precisa servir, porque quando quem serve, Deus cuida dele. Olha aí que Deus benção. faz questão. É um princípio. Então eu falo sempre à pessoa, mas eu estou todo desajustado, não tem problema, começa. Alguma coisa você pode fazer que vai... Começa. Do Começar a jeito pôr a que casa você em ordem. está, né? Aonde você está, começa assim. Sim. Dá os primeiros passos. Sim. Né? Dentro dessa série, nós repetimos sempre a mesma introdução de que você não precisa concluir aquilo que Deus chamou para fazer. Nem deve estar preocupado com isso, mas deve dar os primeiros passos. Sim, sim. Então tem que dar os primeiros passos. Todas as pessoas que vêm e permanecem em ciclos viciosos, né? De dificuldades, seja em que área for, precisa rever esse serviço que ela está prestando para Deus. E começar, né, lógico, a ter um olhar para o outro, né, pastor Lécio? Porque se eu só olho para mim mesmo Pronto. e tento resolver só a minha vida, como é que Deus vai abençoar essa pessoa? Porque ela é tão... o caso lá do hedonista, né, e também junto com o hedonista, o egoísta, né? Não dá certo. Esses istas todos aí têm que ser tirados da nossa vida e nós começarmos a ter essa disposição de servir a Deus. Fé introspectada não tem nada a ver com a nossa fé cristã. Tá, Não tem nada a ver com Jesus Cristo. sim. A fé precisa ser algo que é vivenciado para o outro. Amém. Não é para mim. Minha oração, eu devo orar sempre para os outros. Né? Buscar sempre fazer da minha oração um veículo de intercessão, fazendo jus ao sacerdócio que Deus deu para aqueles que são nascidos de novo. Eu, dentro do processo, Senhor, me capacita, me dá graça, me leva do jeito que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, e Deus vai cuidar. Amém. Ele vai cuidar da tua vida. Ele fala em Mateus 6, né? Um texto que nós deveríamos ter de cabeça aí. Né? Busca primeiro o reino dos céus, demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse é um princípio que serve para todo mundo. Então eu falo isso em casa, criei meus filhos assim. Está dentro de dificuldade? Olha para o céu. Não sabe tomar decisão? Olha para Cristo. E fica firme, se posiciona. Porque a hora que você se posicionar em Cristo, tudo que está em dificuldade na sua vida vai ser barrado, vai ser, assim, sofrer uma ação efetiva da parte de Deus, seja circunstância, seja pessoa, seja o que for, para sair da tua frente. Por quê? Nós precisamos ser usados por Deus. Amém. E Deus precisa nos usar. Amém. E é o desejo de Deus que nós façamos isso, né? Não dá, então, para a gente tentar solucionar tudo à nossa volta, né? E para depois pensar em servir, não. Sirva da maneira que você está, de alguma forma, Deus vai agir, vai começar a colocar as coisas em ordem, né? Então, nós vimos, pelo menos aí, né, 3 pontos que serão abordados na mensagem do próximo domingo, é isso? Com certeza. Então, servir as pessoas do jeito de Deus, né? sim, É permanecer na presença de Deus e servir conforme a vontade de Deus, com a convicção de que isso vai transformar a sua própria vida e também a vida daqueles que estiverem andando contigo. Quem parcerar com você de mãos dadas nesse caminho virtuoso que é o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, né, esse caminho que só os discípulos trilham do nosso Senhor, olha, vai ter essas 3 coisas assim acontecendo efetivamente na sua vida. Né? Amém, amém. Olha, nós queríamos dizer para você que está nos ouvindo, hein? Todos nós servimos nesta vida para algum propósito, seja em benefício próprio ou de outrem. E eu espero que seja tudo isso junto, né? Em seu benefício e benefício de outros também, né, pastor Lécio? Isso, lembrando que não se coloque em primeiro lugar nesse processo. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, atrair para benefício próprio, e eu estou falando para os servos, aqueles que já são nascidos de novo. É normal que uma pessoa que esteja já chegando a Deus, ou está nova no caminho, deseje e aspire muitas coisas para si. Mas a partir do momento que você já se entende um discípulo de Cristo, já mais maduro, é preciso sempre primar pelo outro. Amém. E ter o privilégio desse nosso Deus sempre prover para você o que você precisa, porque você já é uma mensagem viva que Deus quer usar para o seu semelhante. Principalmente aqueles que não creem ainda. Quando você tem isso já posicionado dentro da sua alma, eu tenho certeza, olha, tudo que está em torno da tua vida, Deus vai e põe a mão, faz converter Amém. em bênção, de uma maneira ou de outra, porque Deus tem poder para isso. Amém. Você se torna frutífero nesse mundo. Tudo que você pôr a mão vai prosperar em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora é preciso você ter esse entendimento, tá bem? Amém.
Bênção Pastor de Laércio, Deus. nosso tempo terminou. Passa rápido, né? Demais. Mas vamos encerrar esse momento com uma oração. O senhor pode Vamos orar orar. para a gente? Aí nós fechamos mais um bate-papo com o pastor. Amém. Pai, primeiramente eu gostaria de dar graças a Ti, porque o Senhor tem dado direção às nossas vidas. Obrigado. E nós te louvamos por isso, não só a nós, mas o nosso cônjuge, as nossas esposas, os nossos filhos estão debaixo das tuas mãos. E a nossa intercessão agora é porque não só a nossa casa, mas todos aqueles, ó Deus, congregados na Union, ó Deus, que estiverem acompanhando, ó Deus, este programa nesta hora, aqueles que terão acesso a essa palavra, a esse bate-papo, dá direção. Amém. Dá direção a Amém. eles, Pai. Projete-os para dentro da tua vontade, faça com que eles trilhem nos caminhos que o Senhor tem planejado para a vida deles. Senhor. Faça com que a mente deles e o coração deles se inclinem a obedecer o direcionamento que vem do teu Espírito. Amém. Oramos assim no nome de Jesus Cristo e repreendemos todo o mal na vida, Senhor, de cada família. Repreendemos tudo aquilo que está amarrando, dificultando a caminhada. Em nome de Jesus, levante-os, ó Deus, como verdadeiros servos do Senhor, a exemplo de Cristo, e que eles impacte a geração em que eles pertencem. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.